Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. O que Jesus mostrou para mim, eu estava falando com a Manuela nesse vídeo e para todos, como buscar, né, entender sozinhos o livro do céu, né, e fazer um esforço de ampliar o entendimento, né, e aí Jesus, ele quer que a gente entenda que assim, o que que acontece? Ele mostrou para mim que a Manuela, ela ficou presa, ela fica presa ou no que 100% Deus quer, só Deus lá nas alturas, ou 100% no que eu quero aqui na terra, que Deus abençoe para mim. E não tem um meio termo, entendeu? Não tem um meio termo. Ela tá separada, a vontade dela, ela tá calando a vontade dela para poder viver só a vontade celestial de Deus. Ela não entende que tem uma fusão, e talvez vocês também não entenderam isso. Então Jesus, ele quer esclarecer que tem uma fusão de vontades. Na hora que você vai meditar, você tem que entender que Deus fez um propósito. Ele te criou para um propósito. De você ser amor em todas as suas relações. Né? Que é o exemplo de uma meditação. Tem várias meditações. Tem outra meditação que Deus vai falar que quer que você sofra para amar os outros, faça sacrifício. Então, essa é uma meditação que eu coloquei aqui do amor, de ser amor, da mulher ser amor. E dei o exemplo de Nossa Senhora. Mas se a pessoa... Eu pergunto a pessoa, você entendeu o que eu disse? Ela pega e fala assim, eu entendi. Que é só eu ver na meditação o exemplo de Nossa Senhora. Acabou. Ela não entendeu mais nada do que eu falei. Ela pegou a mente dela e fechou só numa compreensão. No começo ali. É só isso então, Aline? Então tá bom, que bonito. Não, não é assim, gente. A meditação você tem que ampliar em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Lembrar de tudo que você já leu, tudo que você já ouviu, tem que juntar tudo e fazer o aglomerado na sua mente. Então, a Aline falou várias coisas que eu preciso fazer. Várias coisas que Deus quer de mim. Mas o principal que Deus quer de mim, que vai fazer eu levar essa mensagem para todo momento da minha vida, independente se eu estiver meditando ou não, para todo momento da minha vida eu vou lembrar que Deus, ele me fez com um propósito na mente dele, né? De eu viver a vida junto com ele e ele me ordenar, ele me dá a graça para todos os momentos da minha vida. Então ele tem eu preciso estar conectada com ele todos os dias e viver a minha vida na terra. Perguntando para ele, é isso, Senhor? É isso, Senhor, que o Senhor quer de mim? E a meditação vai te dar uma base de informação. Dá uma base de informação para vários momentos da vida. Vai te dar uma base de informação para vários momentos. Na hora que você estiver na igreja, na hora que você estiver com seu marido, na hora que você estiver quem não tem marido, na hora que você estiver procurando um namorado, que isso não é errado. Na hora que você estiver se relacionando com seus amigos, na hora que você estiver com seus filhos, na hora que você estiver no seu trabalho, na hora que você estiver com seus vizinhos, na hora que você estiver numa festa, né, de um passeio turístico, em qualquer lugar do planeta, você tem uma base sólida de informação através das meditações, entendendo o que é voltar à ordem, é ter amizade com Deus, estar realmente sendo como Jesus vivia, conectado com Deus na oração mental, todos os dias. Estar atento ao que Deus está se manifestando, acontecendo nesse exato momento e perguntar para Deus, estar conectado com Ele. E aí, essa fusão de vontades, para poder você ficar conectado com Deus, para que você possa entender o que Deus quer para você, você tem que querer a mesma coisa que Deus quer para você. Então, a meditação faz você
ouvir o que Deus quer, mas não para você viver lá no céu. Não para você viver aqui na terra, já na terra, o céu, 100% céu, desconectado das criaturas e nunca mais você poder casar. Deus não quer que eu case porque eu tô solteira. Então hoje, o estado que Deus está falando comigo nesse exato momento é solteira. Então ele não quer que eu case. Eu vou viver só para a vontade de Deus. Né? Para ele, Deus não está falando nada disso. Você que está tirando essa conclusão. Porque você está indo lá para a esfera celestial e está desconectando, né, a esfera terra. Deus, ele não está dizendo isso. Ele nunca disse para você que você não vai casar, né? Então é assim, a pessoa já entende que ela não vai casar. Eu já tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que Deus não quer que eu case. Mas só que não é assim. Deus não está impondo uma vida para você que ele quer e você não quer. Viver na divina vontade não é essas duas situações. Não tem oposição de vontades. Você, na hora que você vai meditar, você é, não sabe o que Deus quer amanhã para você. Ele não vai te contar. Quem disse que Deus está falando que você não vai casar? Ele não está falando nada disso. Ele está falando o que ele quer que você seja. E se ele souber que você entendeu e ele quiser mandar um namorado para você, o namorado na sua porta já vai bater na sua porta e vai falar assim: Oi, eu sou aquele que Deus te encomendou para você. Garanto para você. Se Deus, né, se for a vontade de Deus que você case e tá nos planos dele, você vai casar, minha filha. De um jeito ou de outro, vai bater um príncipe na sua porta falando assim, ó, eu fui encomendado por Deus pessoalmente para você. Entendeu? Vai acontecer. Não tem como você correr. Mas só que Deus não está dizendo já no livro do céu o que ele quer definitivamente para você. Então dá a impressão de que no áudio que ela manda aí, logo de cara, ela fala assim: eu já entendi. Eu tenho que me resignar que Deus não quer que eu case. Não adianta, eu vou ter que ser. Você tá vendo a tristeza da pessoa? Ela não tem a conexão da vontade com Deus. Ah, Aline, mas é só eu começar a amar mais a vontade divina. Aí eu vou me adaptar a essa ideia, eu vou aceitar pouco a pouco. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Não é desse jeito. Assim você não vai ser feliz na divina vontade nunca, porque você não está totalmente fusionado com Deus. Ah, Aline, mas tem coisas que a gente não pode mais sonhar. E aí Deus você vai meditar o livro do céu e você vai ficar feliz por não querer mais nada da terra. Não é essa a dimensão? Não, você tem que querer o que Deus quer. Você tem que querer o que Deus quer e você tem que ser livre e aberto. Se você ficar entendendo desse jeito, já fixar na sua mente que Deus disse que você acha que Deus disse que você não quer, que ele não quer que você case nunca. Se você fixar na sua cabeça isso, você não vai estar livre para viver o que Deus quer. E na hora que Deus de repente mandar uma pessoa que precisa de você, né, que vai entrar na sua vida precisando de uma esposa, e ele tentar falar para você, olha, essa pessoa, eu gostaria que você se aproximasse e namorasse com ele. Ah, mas Senhor Jesus, ele quer sexo. Não, vai namorar. Vai namorar, por favor. E Deus, ele quer ter essa liberdade com a sua mente, falar para você, não fica presa nisso. Vai namorar. Vai conhecê-lo, vai conhecer, por favor. Tipo assim, Deus, ele precisa ter a sua mente totalmente livre para viver o dia após dia. Você não pode fixar na sua mente que Deus, ele não quer você casada, que ele quer você como a Nossa Senhora Virgem. Acorda? Então, assim, o problema da meditação da pessoa é que sempre ela está fechando a mente e colocando uma regra. Não tem regra para viver com Deus. Você tem que todos os dias estar vivendo um dia após dia e esperando o que Deus tem para falar, esperando as possibilidades, as oportunidades que Deus vai fazer, criando coisas novas. Os atos vão criar novas coisas, novos sóis, novos céus, novas coisas. Então Deus, ele pode amanhã bater na sua porta um rapaz que você conheça, que está precisando de você, que está drogado, que chega você está trabalhando numa ONG, alguma coisa, chega um rapaz drogado, acabado, né? E aí de repente Deus fala para você, cuida dele, minha amiga, cuida dele. E aí você vai fazendo a vontade de Deus porque Deus está conectado com você e Deus falou assim, eu sou amor, então eu preciso cuidar e ser amor para essa pessoa que está precisando. Aí você começa a cuidar dessa pessoa e essa pessoa se apaixona por você. E aí Deus vai falando assim, qual o problema dele se apaixonar por você? Ai, mas Senhor, será que ele vai viver a castidade? Pelo amor de Deus. Você está entendendo que, entendeu? Isso vai fechar você para a vontade de Deus se você colocar regras. Você está entendendo que os mandamentos são regras,
que não podem, entendeu? Aí você tem sempre que fazer o discernimento pelo amor, o discernimento pelo amor e pela vontade de Deus do que Deus está desejando. E aí, entendeu? Aí você fala assim, mas eu acho que ele não vai querer. Se você colocar na sua cabeça coisas e você começar a voltar na vontade humana, a vontade humana vai falar de, né, dessa coisa, eu tenho que ser casta. É um mérito muito importante, isso aí faz parte da divina vontade. Não está dizendo. Jesus não fala que na divina vontade castidade, a palavra castidade, ele está falando de pureza. E pureza não é castidade. Pureza é a pureza de intenção. A pureza de intenção. Então, tem gente que não entende de jeito nenhum como funciona isso. Então, de repente, o rapaz nem quer nada com você de sexualidade, mas você nem começa o relacionamento. Você tá entendendo? Só porque você já fala, ele é jovem, ele é drogado, ele tava com certeza, ele vai querer sexo, com certeza. Às vezes ele nunca nem comentou sobre sexo, mas você fechou a porta e já falou pra ele assim, não, não posso, é só amizade. E de repente você sente alguma coisa, começa a pensar nele, começa a sentir amor por ele, mas só que você colocou a vontade divina como prioridade na sua vida e você entendeu que a divina vontade não quer que você nunca tenha um relacionamento amoroso, então que você nunca pense em nada e você fecha totalmente todos os véus das possibilidades de viver um relacionamento, de namorar, de beijar e de poder falar assim, olha, eu tô muito feliz de estar aqui, beijando você, te abraçando, mas eu tô percebendo que tá esquentando demais o clima. E eu queria te falar, eu sou diferente. Então, depois, aos poucos, vivendo um dia de cada vez e pedindo para Deus ajuda para você resistir, né, às coisas e ir levando e ouvindo Deus dentro de você. Mas qual é a pureza de intenção que você tem? E de repente esse rapaz, não, então eu quero casar com você, eu quero ficar com você, eu quero. Então, tudo bem, então vamos pensar como a gente vai viver isso. Vamos namorar, só namorar no beijo, no abraço, no carinho, nos carinhos assim, né, de abraçar e tal. Vamos passear, vamos fazer coisas juntos, né? E até porque sem ter certeza eu não posso e tal. Então vai conversando aos poucos, mas não coloca regra. E daí, se de repente surgir um momento que acabou surgindo a sexualidade, aconteceu um momento de sexualidade, entendeu? Não pensar, meu Deus do céu, pequei. Acabou a divina vontade na minha vida, nunca mais tenho divina vontade, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Mas qual foi a pureza de intenção? O que aconteceu naquele momento? Porque foi o momento que aconteceu, que acabou executando essa situação. E Deus que falou para você, e você tem certeza que Deus trouxe aquela pessoa para você, e Deus confirmava que queria você com ela e tal. Então, assim, você não paralisar a sua história, não paralisar a história que Deus está querendo contar. Aquele rapaz precisa de um amor na vida dele. Você foi a pessoa que Deus apontou para a vida dele e ele foi apontado para você. Aí esse amor vai morrer por causa de regras, por causa de coisas. Aí vocês podem não concordar comigo, as pessoas mais idosas, né, a Rosiana falou sobre isso, mas desculpa, né, não é assim a realidade. E às vezes acontece, né? O que que a gente é? Pequeno. A gente tem o quê? Misérias. E se a gente não aceitar nossas imperfeições, não saber que Deus perdoa, para que você está vivendo a divina vontade? Que tipo de vida que você está achando que é viver na divina vontade? Um Deus ditador? Não é. Então eu preciso deixar muito claro que Jesus ele quer que eu insista nisso. Tá? Mesmo que as pessoas tenham medo desse assunto de falar sobre sexualidade, sobre, né, pecado contra a castidade, blá blá blá, isso aí. É muito complicado. Mas só que privar a sua vida de ter o que Deus quer, de fazer a vontade de Deus, e Deus viu você casada com esse rapaz. Vai dizer, né? Vai saber, é uma possibilidade. E aí, você vai fechar, você vai dizer não para a vontade divina. Deus está mostrando, faz você sonhar casada com ele, faz mostrar você com ele, ele confirmando o que ele quer, e aí tá tudo claro na sua mente, na sua clareza. Mas só que daí você vai falar assim, não devia ter acontecido, né? Não devia ter acontecido. Vamos ter que casar logo. Vamos marcar o casamento. Marca logo o casamento e resolve esse problema. Já que é para casar, então vamos casar logo. Porque eu não vou viver desse jeito. Eu preciso resolver isso logo, me sentir em paz com a minha consciência nesse aspecto da pureza. Porque eu não quero ficar sem Eucaristia, eu não quero ficar sem essa comunhão. Então, aos poucos, Deus vai colocando a situação de um jeito que aconteça o mais rápido possível, numa clareza muito certa, que você vai ter clareza, o rapaz vai ter clareza, entendeu? Tem que confiar em Deus. E tem que acreditar que Deus é misericórdia, Ele vai te perdoar do escorregão que teve.
da situação, né, mundana que aconteceu. Você é humano e ele sabe que você é, mas ele quer testar para ver se você confia nele, se você acredita na misericórdia dele. Ele pode testar, permitindo que a sua miséria aconteça e que o pecado aconteça. Mas só que você estava com intenção de ofender a Deus? Não, você não queria ofender. Então você tem que entender como que funciona o pecado. Muitas vezes a gente sabe que é pecado, mas só que na hora que a gente está na situação entre um homem e a mulher, acontece uma situação que o amor fala muito mais alto, entre aspas, o calor da situação fala muito mais alto. Nós somos miséria, acorda, gente. A gente tem ainda o pecado original na veia, a gente ainda tem uma carne que ainda tem, mas Deus ele já resolveu, entre aspas, mandando Jesus Cristo, justificando as nossas misérias. Então, mas só que não é para a gente aproveitar disso. Eu sei, não é, e nem quero aproveitar disso para poder me dar licença para pecar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que, se acontecer, em último caso, você tem que usar desse meio que Jesus deixou, que é o confessionário, e ficar em paz. E ficar em paz, entendeu? E reparar o seu pecado, né? Ajustando sua vida, corrigindo e falando a verdade pro namorado, falando a verdade pro noivo. Não dá, eu não quero, é muito difícil. Você não tem noção como eu passei mal, como eu me sinto mal, tendo feito isso contra a vontade de Deus. Então, tem que trazer o relacionamento para dentro da sua espiritualidade, mostrando para você, para ele, quanto isso é importante para você e tal. Isso, aos poucos, vai fazer com que ele respeite, vai fazer com. Mas se acontecer, tô falando, se acontecer, a sua miséria acabou falando, se acontecer, você tem que acreditar que Deus te perdoa. E você tem que se perdoar, entendeu? E continuar o caminho e não duvidar de que Deus continua abençoando essa relação. Entendeu? Então eu preciso falar sobre isso, porque a pessoa ela coloca regras, regras e regras na vida na divina vontade, não tem regras. É um dia de cada vez e você nunca vai saber o que Deus tem preparado para você. E se você não sabe, você precisa estar andando e fazendo a vida junto com Ele, fazendo os atos juntos com Ele. Na hora da meditação, você vai meditar. Você está lá vendo o que Deus está falando. Olha que bonito, Ele quer que eu seja amor. Eu também quero ser amor. Eu quero ser esse amor que o Senhor está querendo que eu seja. Tem que ter fusão. Não pode ser assim, nossa, o Senhor está querendo que eu não case. Fazer o quê? Para mim viver na vontade divina, eu vou ter que aceitar. Tá vendo a tristeza? Não tem felicidade aí. Tá vendo? Então, assim, eu queria falar sobre isso. Não é o problema aqui. Eu tô falando isso, o que acontece na cabeça da Manuela, por exemplo, ou de uma pessoa às vezes? Ela fica só no que eu tô falando, só no exemplo. Ela pega o meu exemplo e coloca uma regra ali. Ah, então Deus quer que eu case, então. Ah, então não sei o quê. Ah, eu tinha entendido errado. Vou trocar o exemplo de ser Maria para poder agora, né, viver isso. Não entende que eu estou falando de possibilidades, que isso é uma possibilidade. Não entende que pensar em Nossa Senhora é uma ideia que eu dei, é uma ideia, é uma dica que eu dei. Não é uma regra. A pessoa não entende isso. É uma dica que eu dei. Não é necessário você fazer o que eu falo. É uma dica de possibilidades. Você pode meditar pensando do seu jeito, mas ampliando a sua mente para tudo que Deus está tentando comunicar. Mas não, a pessoa ela me ouve e ela pega e fica só no que eu estou falando de exemplo. Então ela pega aquilo ali e transforma uma regra. E aí ela, é assim, a Aline falou aquilo, eu tenho que frisar na minha cabeça. Mas só que daí amanhã eu vou falar outra coisa. Ah, então tá bom, aquilo que a Aline falou ontem não serve mais, é o que ela tá falando hoje. Ah, tá, depois amanhã a Aline falou outra coisa, é aquilo lá que serve. Meu Deus, a cabeça da pessoa é desse jeito. Ela não consegue entender o todo. Toda a meditação, o todo, ela vive pelo horóscopo do dia. E não pode, tem que parar com isso. E eu sei que não adianta, eu não vou mudar a cabeça. Tanto que eu vi a Neiva ontem, a Neiva, ela medita direitinho. Com toda dificuldade, ela falou, né? Mas medita direitinho. Aí pra você ver. Aí ela recebeu uma luz ontem na aula. De uma coisa que eu já achava que ela sabia. Mas que ela descobriu ontem, deu insight na mente dela ontem. E aí Jesus mostrou pra mim, tá vendo? Não adianta você ficar desesperada. Não é na hora que você quer. Depende da pessoa. Não adianta. Então você faz a sua parte, né?
E a parte dela, ela tem que fazer sozinha, não adianta. É aquilo que o cara falou lá e que a Michelle falou aqui, do rapaz que falou do bolo lá do cérebro do Pilar, né? Se a pessoa não tiver vontade, não tiver a colaboração dela de parar com essas manias de, né, dos pensamentos serem tão baixos, tão regra, tão, sabe, tudo regrado, tudo assim, colocando tudo ai, não adianta. Se a pessoa continuar desse jeito, eu posso fazer? Mas não posso fazer nada. Não posso fazer nada. O que adianta eu ficar me. Então, assim, o que eu posso falar é que eu não. Eu tenho que seguir em frente, como sempre, seguir em frente nas meditações e vocês correr devagarinho atrás e seja o que Deus quiser, que Deus tenha misericórdia de vocês. Porque se vocês realmente não tiverem a parte de vocês, né, de dedicar mais, de abrir a mente, né, de sair do seu escrúpulo, das suas regras, do seu, né, dessa visão baixa, fixada, sabe, muito fixada no, né, não sei como aí, ou no céu, lá nas alturas, ou na terra, lá no buraco, não sei, nunca tá no, não consegue abstrair, né, não ter o abstrato da mensagem, a mensagem oficial e começar a juntar na mente, guardar no coração e começar sabe, se alimentar diariamente e ficar tranquilo. Eu me alimento todos os dias dessas mensagens do livro do céu e elas vão ficando dentro da minha alma. Então, quando eu preciso responder qualquer pergunta, eu acho essa resposta lá dentro de mim. Mas só que eu deixo lá dentro. Eu ouvi, entendi, eu entendo no todo, no abstrato. Eu entendo os exemplos que são só exemplos, né? Não são para mim, eu não fico pegando isso aqui. Isso, olha, eu tenho que ser desse jeito, eu vou casar desse jeito, como a Aline disse, blá, blá, blá. Ah, eu vou meditar desse jeito, e aí toda vez que eu ver uma mulher é Nossa Senhora. Então, não é desse jeito, isso aí não funciona. Amanhã mesmo a pessoa esqueceu, já tá fazendo o que ela gosta de fazer no normal da vida dela. Não funciona isso, nunca vai funcionar. Você ouve a meditação, você entende tudo que foi falado e guarda no seu coração. Como eu disse, faz uma partilha para fixar um pouco mais essa mensagem, ouve cada escola e vai anotando, vai ouvindo e vai anotando tudo, tudo, tudo. Isso vai fazendo sua mente, ó, guardar a informação. E fora que você está anotando, aquele caderno está cheio de coisa ali que você pode depois consultar. É muito importante fazer isso, mas as pessoas têm uma preguiça, e você viu a dificuldade? Ah, eu estou assistindo a missa, na hora que você está falando, nossa. Ah, eu vou agora para ouvir a missa. Pelo amor de Deus, gente, missa é só missa. Não é junto com o estudo da Escola da Divina Vontade. Falta prioridade total. Isso aí eu fiquei muito magoada com a Manuela do jeito que ela falou comigo. É ridículo. Ou você se dedica para estudar a Divina Vontade, ou tchau. Porque não é assim que funciona. Ah, eu tava vendo, parei. Tudo bem, tava vendo, parei. Mas só que o que eu vi tá aqui anotado, Aline, ó. O resumido que você falou foi isso, isso. Olha, eu anotei tudo bonitinho. Na hora que eu tava ouvindo, eu tava sentada com caneta e anotando tudinho para poder depois eu ruminar para me entender. Não, é totalmente jogado de qualquer jeito. Nunca vai aprender nada desse jeito. Desculpa, filha, não vai. Então, a vida na Divina Vontade, ela é para todas as pessoas do planeta, não é só para um grupo de pessoas, né? Deus, ele abre essa via para todas as pessoas se adequarem e viverem a vida junto com Deus. É voltar toda a humanidade à ordem. Então, qualquer pessoa, em qualquer circunstância da vida, em qualquer situação que ela esteja, até em outra religião, ou até mesmo estiver morando junto com um homem, né, que ainda não casou definitivamente certinho, que já está no estado, né, irregular de casamento, todas essas pessoas são chamadas a viver na vontade divina e ter uma pureza de intenção. Imagina, Jesus chama uma pessoa para viver na divina vontade. E essa pessoa está indo bem, entendendo tudo com facilidade, mas ela vive hoje num estado de fornicação, porque ainda o casamento está irregular. Você acha que Deus vai fechar o caminho para essa pessoa? Você acha que Deus não vai deixar essa pessoa viver na vontade divina por causa dessas coisas, essa situação de hoje que já é de pecado, em que ela já está? Mas só que daí se Deus chamou e ela está entendendo o livro do céu e ela quer isso mais que tudo, você acha que Deus vai falar, não, você não pode porque você está vivendo no pecado mortal? Você está entendendo como é complicado a situação, né, de você colocar regras e falar assim, não, você não pode viver na divina vontade, você não pode. Quem é você? Quem somos nós para colocar uma regra fixa?
Então tem que pensar nisso. O que eu entendi ouvindo essa meditação é que a fusão com Jesus não é você ir para o extremo do céu, porque você está na terra. Então, você não vai para o extremo do céu e pensar assim, pegar a mensagem nua e crua. Eu tenho que ser igual Jesus. Eu tenho que ser igual a Nossa Senhora. Então, não me interessa mais nada. Se eu sou casado e meu marido quer fazer uma viagem, não. Tem que morrer para esse mundo. Tem que morrer para essa terra. Jesus não viajava. Jesus não sei o quê. É só a divina vontade que me importa. Só me importa a divina vontade, mais nada. Nada. A pessoa pega como regra. Aí eu quero viver lá só sendo celestial. Então, vivendo como regra. Porque eu quero só. Aí é só as coisas do alto. Então, não faço mais nada na vida. Faço mais nada que do humano, da terra, né? Porque eu me nego totalmente como ser humano, né? Não, eu sou celestial. Só vivo para Deus. Isso não é a compreensão correta. Você pegar o extremo, arrisca do que está falando a palavra de Deus. Arrisca ali e fala assim, não, eu tenho que ser só Jesus, eu já morri. Eu morri para mim mesma, então agora eu só vivo pro céu, só vivo pro céu. Não faço mais nada, só vivo pro céu. Não é assim. Também não é assim pro humano. Só me importa a terra, né? Só me importa aqui na terra. Só me importa eu pegar o livro do céu para trazer para a vida humana, né? Para mim viver minha vida humana. Então, eu vou fazer tudo por humano, né? Aí eu tenho que ser uma boa esposa, mas pro meu marido. Aí eu tenho que ser, vou ser solteiro. Eu tenho que ser bom filho para meus pais. Eu tenho que ser bom aluno para meus professores. Porque eu pego a mensagem de Deus e levo para minha vida humana e tento fazer as coisas humanamente. E fico só na órbita humana, terra, vendo tudo de forma humana e tentando trazer a palavra de Deus para esse hemisfério. Também não é assim. A função, justamente, é Jesus viver na sua vida, né? Você não é mais uma criatura humana que vive só pelo humano, né? Você é divino, mas é a vida de Jesus na sua vida. Ele vai repetir a vida dele na sua vida, onde ele te colocou. E tudo onde ele te colocar e nas situações que te acontecer, né, você vivendo nessa realidade de fusão com o Senhor, você não vai ver as coisas mais no âmbito humano. As coisas não acontecem humanamente mais. Mas também não vai ficar só no sobrenatural e vai negar, por exemplo, vai negar as coisas normais da vida. Como, por exemplo, se você tiver que sair para ir para algum lugar, você vai. Você jovem, quer encontrar uma pessoa e de repente conhece uma pessoa legal, né? Marca um encontro, não posso ir, porque é só a divina vontade que importa. Não. Você vai viver todas essas ações com Deus, sabendo que tudo que te acontece é movido por uma vontade divina. E você vai fazer esse discernimento. Em tudo que você for fazer, a vontade divina está ali te conduzindo. Você vai fazer aquele discernimento. Olha, o Senhor me colocou nessa situação, eu vou corresponder. E vamos ver o que o Senhor tem para mim nessa situação. Você vai estar aberto. O Senhor não nos forma para ser pessoas fechadas para tudo. Não. Porque quando se a gente levar as coisas pela regra, a gente fecha o nosso coração. A gente tem que estar muito aberto, porque Deus fala de várias formas e de diversas formas. E a gente, nem na questão da nossa vivência assim, de santidade, a gente pode se fechar. Sabe por quê? Porque senão, por exemplo, pensa no jovem, numa jovem que quer encontrar uma pessoa, né? Que quer encontrar alguém. Aí o Senhor vai, né? A pessoa está vivendo a divina vontade, né? E o Senhor vai e proporciona para a pessoa a oportunidade de encontrar alguém. Só que essa pessoa, vamos supor que essa pessoa que você encontrou, você vê que ela é imperfeita, que ela tem uma realidade ali, que ela viveu um contexto. Às vezes a pessoa, às vezes até assim, é alguém que foi casado. Pensa na mulher que conhece um homem que já tem filho, que já foi casado, ou um jovem que conhece uma mulher nessa situação. Se a pessoa tiver escrúpulos, se a pessoa tiver exigência dela, se ela tiver tudo regra, aí eu tenho que ser um São José, porque eu sou a Nossa Senhora, eu só aceito São José bater na minha porta, eu só aceito São José, tem que ser um homem perfeito, tem que ser um homem casto, tem que ser um homem totalmente
inocente, querer exigir coisas e coisas e coisas e ver na regra, não, esse homem quer me levar para o pecado, é homem que já foi casado, é homem que tem filho. E às vezes é uma situação, um contexto que ele viveu e essa pessoa Deus está trazendo para você, porque Deus, através de você, você é a pessoa que Deus escolheu para esse homem, para ajudar esse homem a cuidar desses filhos, a firmar na vida, a viver uma vida ordenada, né? E o Senhor quer ordenar vocês dois, né? E o Senhor coloca essa pessoa, porque você é essa pessoa que Ele escolheu para esse homem, ou você, rapaz, é a pessoa que o Senhor escolheu para essa mulher, mas você não aceita porque você tem na sua cabeça uma regra, pega a santidade, tudo, a castidade, mas tudo com a regra tão que te fecha de uma forma que você não saiba, né, dar oportunidade, não dá oportunidade para Deus me imagina aquela situação, porque você já é legalista demais, já fica naquela coisa da legalidade. Não, não pode ser, assim eu não quero. Não pode ser desse jeito, não pode ser assim. Não, essa pessoa é tudo regra, então eu já vou impor para ela tudo, de uma vez por todas, como que tem que ser, e não deixa as coisas acontecer. Não deixa a divina vontade te dirigir, até em situações que talvez te aconteça e que talvez não seja tão boas. Mas eu encontrei esse rapaz que ele não tem na cabeça dele aquele desejo de viver um namoro santo, como eu gostaria, mas eu sei que se o Senhor pôs ele na minha vida, eu vou confiar na vontade divina, aos poucos eu vou ajudar, não vou impor, eu vou esperar, né? Eu vou ter paciência, porque e firmar na sua intenção de querer viver a vida com coerência, mesmo que as coisas não sejam tão perfeitas. Você abrir mão dessa visão tão perfeita em relação às pessoas, tão legalista em visão até de Deus, porque Deus mesmo não pensa assim. Ele não pensa assim, ele trabalha de diversas formas. E talvez em situações que não comecem tão perfeitas assim, mas é que ele vai direcionar vamos dizer assim, para um equilíbrio. E o equilíbrio é justamente você aceitar o outro. Não é você querer impor uma coisa e transformar o outro naquilo que ele não é. Mas é você, na intenção de agradar a Deus e de saber que aquilo é vontade de Deus, e você discernir que é a vontade de Deus, você vai aceitando e perdoando o outro até na própria fraqueza dele. Mesmo que nesse processo, você, de certa forma, as coisas não saem como você gostaria. De certa forma, tem ali um desequilíbrio, vamos dizer assim, no sentido de, às vezes, você cometa falhas nesse processo, né? Mas você se perdoa e segue em frente, sabendo que a intenção é que importa, que você quer fazer tudo na vontade divina, mas que você tá pulando a vírgula. E o apesar de, às vezes, significa você não ficar nessa situação. O apesar de você pular a vírgula, é no sentido assim, olha, não adianta eu impor uma coisa que para a pessoa não dá, mas eu vou viver assim mesmo, porque eu sei que é a vontade de Deus, ele me confirma isso, né? Que é a vontade dele, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim, a gente vai caminhando, colocando a nossa intenção, sendo sincero um com o outro, e aos poucos eu vou falando com essa pessoa, e aos poucos eu vou ajudando ela a se abrir para um relacionamento, de repente um casamento, mas tudo no tempo certo, sem impor nada. Mas se você já se fecha na regra, chega pessoas que você já julga. Não, esse daí não é da vontade querida, né? Fica nesse negócio de vontade querida e permissiva, né? Esse daí é da vontade permissiva, porque esse homem é casado e tem filho. Essa mulher é casada e tem filho. Esse homem é mais velho do que eu. Essa mulher é mais velha do que eu. É vontade permissiva, não é querida. E vai fechando as portas, porque você quer alguém, mas ao mesmo tempo quer a sua imagem e semelhança do seu jeito, e não da vontade divina de Deus, de deixar realmente Deus trazer da forma que Ele quer, da forma que Ele quer proporcionar. E a gente precisa se abrir. Isso não é só em relação a, ao relacionamento, né? Se eu fico na regra, se eu escuto assim na escola que a gente morre pro mundo, se eu falo assim pra gente morrer pro mundo, esse mundo à sua volta se esvazia e desapega. Na fusão com Jesus, no meu coração, o que eu entendo como isso? Isso não é prioridade para mim mais a terra, não é prioridade para mim as coisas do mundo. O meu coração está na vontade divina, eu não tenho apego. Não são coisas que eu faço questão, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero. Ter ou não ter para mim, tanto faz, tanto fez. O que me importa é a vontade de Deus. Mas aí eu tenho oportunidade de viajar. Aí eu vou fechar meu coração?
Não, não, o Senhor falou lá no livro do céu que tem que morrer pro mundo, tem que morrer pro mundo, tem que morrer pro mundo. Aí eu fico só no celestial. Aí me chama, aí eu tenho que viajar. Ah, não vou não, não vou não, porque não posso me dar esse tipo de alegria, porque eu sou do céu, não sou da terra. E fico nessa órbita. Ou então, terreno, né? Ah, eu vou me ocupar de tudo, então eu posso tudo, porque, né, tudo eu posso fazer, ato na vontade divina, sem importar. Não é assim também. A fusão é equilíbrio, né, dessas duas realidades, humana e divina, dentro de você. O Senhor tá dirigindo a sua vida. E tudo o que você faz com Ele. O que te acontece, né? Você faz por amor a Ele, a vontade divina. Então, se o meu esposo, eu que sou casada, ou você que for solteiro, você tem uma viagem para fazer? Vai, por amor a Deus, vai, né? Eu não vou ficar só lá no céu e desprezar. Falar assim, não, meu esposo, não vou passear com você mais, não vou fazer nada disso mais, porque eu não posso. Ah, eu não vou estudar, não vou fazer uma faculdade, porque eu não posso, ser jovem. Ah, não vou. Fica na regra, não posso. Não posso prestar vestibular. Não posso, porque no livro do céu tá falando que é para me viver só para as coisas de Deus. Não posso trabalhar em tal lugar, porque no livro do céu tá falando que é só a vontade divina e ter que morrer para as coisas do mundo. Ah, eu não posso fazer isso, ah, eu não posso fazer aquilo, ah, eu não posso sair com ninguém, eu não posso, a pessoa quer sair comigo, não, eu não posso ir no cinema, não posso fazer isso, porque eu vou ver filme que não é da divina vontade, que não sei o quê, não sei o quê. A pessoa se fecha de tantas regras que ela fica numa reserva, que ela fica, vamos dizer assim, ela coloca uma barreira que o Senhor, a divina vontade está ali, agindo, movendo situações, mas a pessoa se fechou, né, numa realidade e não entendeu a mensagem de Deus, né? Não entendeu que você pode fazer todas essas coisas unida a Deus. Você pode fazer todas essas coisas que quando acontecer, se for da vontade de Deus, você vai. Se é a vontade de Deus, você vai. Você pode estudar, pode viajar, né? Pode ter esses momentos que a pessoa pensa que a vida na divina vontade, ah, não, é só tristeza, né? É uma tristeza, porque agora eu não posso nada, não posso nada. Te aconteceu, chegou aquela oportunidade, né? E por amor a Deus você vai, você vê que o Senhor te proporcionou aquilo, que o Senhor te proporcionou aquela pessoa que talvez não era aquela príncipe que você idealizou na sua mente, mas aí você tem que morrer para isso também, até esses desejos, sabe? De ser quem você quer. Pode ser de ter que ser quem você quer, do jeito que você imagina, que tem que ser um homem que não tenha passado por nada, tem que ser um homem assim que saiu de um mosteiro e caiu na sua porta, tipo um anjo. Não, vai chegar alguém perfeito, precisando, né, de Deus, né? E você vai ser essa presença na vida dele, né? Essa presença que o Senhor escolheu para ajudar. Mas se você se fechar, você vai ver só pecado nessa pessoa, vai ver só pecado nessa situação, vai ver só pecado nesse relacionamento, vai ver só pecado em viajar, vai ver só pecado em estudar, vai ver só pecado. Pecado, 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 pecado. Aí não vai trabalhar, não vai se envolver, não vai fazer nada, porque vai querer ser só céu. Ao mesmo tempo também que não é só viver aqui sem ligar com as verdades, sem entender aonde está a vontade divina, o que ele está te mostrando naquela situação, o que ele quer de você, entende? Então, aí aqui no vídeo fala do se esvaziar. Então, o se esvaziar é justamente para isso, porque quando você se esvazia de tudo, você está esvaziando da sua interpretação humana das coisas, da sua visão humana das coisas, do seu legalismo, do seu rigorismo, dos seus escrúpulos, da sua visão do que tem que ser a vontade divina, de como que ela tem que agir, de como que tem que ser, de como que o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, esvaziar de regras, porque a divina vontade pode te proporcionar muitos momentos que se você ficar na regra, você não consegue ver a divina vontade ali, não consegue ver o amor de Deus ali, né? Então é muito importante isso. Isso é em muitas coisas da vida, não é só não estou falando só de relacionamento, eu estou falando de todas essas situações, de alegrias mesmo que você pode viver e não vive porque fica na regra. Não vive porque fica na regra, entendeu? Então é complicado isso. Por isso que o esvaziar é importante para a pessoa
Porque você esvaziando de tudo isso, o Senhor vai poder abertamente te encher, né? Vai poder te mostrar, te apontar, né? Poder colocar e proporcionar situações na sua vida que Ele quiser, da forma que Ele quiser, sem você ficar pondo defeito na forma que Ele age. Porque Ele age de diversas formas, gente. É incrível o que a divina vontade vê. É muito diferente do que a gente vê. Talvez em alguma situação que a gente só vê pecado e miséria, a divina vontade vê outra coisa. Igual o exemplo da irmã, da Keila, né? Ela conheceu a divina vontade numa situação em que ela não era casada na igreja. Aí se você ficar na regra, você vai e coloca palavras que nem a própria divina vontade apontou, que nem no livro do céu tá. Você vai e fecha as portas pro outro, entender que a divina vontade é para todo mundo. Aí você vira para aquele da vida e fala assim: não, irmã, casa primeiro, regulariza a sua situação e depois você vem conhecer o livro do céu. Sai da comunidade, resolva a sua vida primeiro, dá um jeito de casar, depois você volta para cá e vem falar com a gente. Fecha as portas do reino na cara da pessoa por causa de regra. Por isso que a pessoa que vive por regra, né, isso acaba sendo um problema. Por causa disso, entende? Porque a pessoa vai e delimita, né, as coisas de Deus e delimita quem pode e quem não pode e fecha as portas do reino para os outros, né? E fecha as portas da oportunidade para o outro ser feliz porque você olha para uma pessoa que você conhece e fala: não, ela é muito defeituosa para viver comigo. Essa pessoa é muito defeituosa para me conhecer. Só um minuto que eu acho que tem alguém chamando aqui. Então a gente tem que estar com o coração aberto, gente. Mas também não é assim. Por exemplo, a pessoa pega o que o outro fala ao pé da letra. Aí a Ruth tá falando no áudio dela, então qualquer um que aparecer é desse jeito mesmo. Tem que ser do jeito que ela falou, não é isso. Eu não sei quem é que vai ser, se Deus vai mandar na sua vida, né? Você que é solteiro, mas esteja aberto para a vontade divina da forma que ela se comunicar, sem ficar com escrúpulos, sem ficar pondo defeito, né? Sem ficar vendo as pessoas de uma forma assim tão ruim, né? Ao ponto de fechar seu coração, ao ponto de querer que as coisas sejam do seu jeito, as coisas têm que ser da meu jeito, porque às vezes a gente não força ninguém, às vezes você tem olha, eu quero viver assim, assim, assado, mas a pessoa não tem esse caráter. Ela não conheceu, ela não foi formada daquele jeito. Ela tem uma outra história, você tem que ter paciência com a... Se eu te mando alguém assim, aí você tem que ter paciência com essa pessoa, não tirar a pessoa da sua vida. Na primeira oportunidade que você tem de conhecer alguém, você já tira essa pessoa da sua vida, por quê? Porque ela não pensa igual eu. Olha, meu Deus do céu, não é desse jeito. Então, o exemplo daquele que eu estava falando é isso, é porque ela começou a caminhar aquilo, mas ninguém virou para ela e falou assim: não, você não pode. Você não pode viver na divina vontade, não, porque olha a sua situação. E aquela também não pode pegar como regra e já forçar o esposo dela, né? Que hoje é esposo dela. Não, 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 não. Você tem que casar comigo agora, porque aprendi aqui na divina vontade que tem que ser assim. Ela teve que ter uma paciência e caminhar. Mas ela foi falando, foi jogando a semente, com paciência, foi jogando a semente, foi lutando, foi esperando de Deus. E o Senhor moveu tudo. O Senhor nunca fechou as portas para ela viver na divina vontade, nunca disse para ela que só viveria na divina vontade se ela chegasse aqui vamos dizer assim, toda perfeitinha na regra, toda certinha. Não, 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 não. Ela, nessa situação, ela continuou a meditar o livro do céu e foi esperando de Deus, foi colocando a intenção dela, assim, eu quero viver corretamente, né? Cada dia eu tomo mais consciência, né, do que é melhor, mas eu confio no Senhor, o Senhor vai abrir o coração do meu esposo. Ela esperou em Deus e ele fez tudo. Se ela se fechasse na regra de primeira, ia falar assim: eu não posso viver a divina vontade porque eu não sou casada igual as outras meninas são. Porque a minha situação não tá certinha. Não, não foi desse jeito. Ela confiou na vontade divina. Ela não fez nada pela força dela, de forçar nada. Foi Deus que moveu tudo. E ela permaneceu naquela intenção pura. É isso que Deus olha. Por isso que a gente tem que ter o coração aberto. Porque se a gente ficando vendo pelas regras, a gente não conhece a intenção dos outros, o coração do outro. É muito sério. O Senhor olha isso. Entendeu? Então a gente tem que estar aberto para tudo, senão a gente fica com escrúpulo. Fica numa esfera celestial e achando que não pode mais viver, né?
Ou fica na esfera humana também e não estuda de verdade as verdades do livro do céu, não traz para a prática, fica só no humano, fica usando as verdades para o humano, para trazer as coisas para a solução humana, para conseguir alguma coisa humana para si, algum benefício que também não é. Amém? Outro exemplo sobre questão de trabalho, tá? Eu vou imaginar eu nessa situação, que eu trabalho em casa, eu tô imaginando, tá? Eu tô pegando um exemplo meu. Eu trabalho em casa, tá? Mas vamos supor, né, diante de muita dificuldade, eu preciso trabalhar, né? Aí tá bom, tô confiando na vontade divina, eu mando o currículo, tal, faço a minha parte, né? Tal, trabalhar, porque eu não vou ficar nem lá no celestial, não posso trabalhar, só vivo para vontade divina. Com essa vontade divina fosse só, né? Fosse só assim, você viver, né? Lendo, meditando o livro do céu sem viver na prática, sem viver sua vida, sem viver as coisas que te acontecem. Não, aí eu não posso trabalhar, não posso não, não posso não. Não é assim. Aí eu vou trabalhar. De repente, se eu aquele emprego que eu consegui, eu encontre lá muitas situações difíceis. Não vou encontrar gente falando da divina vontade, né? E às vezes o trabalho não seja um trabalho que, vamos dizer assim, que eu julgo, ao meu julgar, seja totalmente assim, vamos dizer assim, correto, né? Que tenha muita imperfeição, tenha muitas situações assim. Aí a pessoa vai e fala assim: não, não posso trabalhar nesse lugar. Não, porque eu tenho que honrar a vontade divina. Esse lugar de desonra. Eu não posso trabalhar nesse lugar, não. Eu não posso trabalhar nesse lugar, não. Eu vou me sujar. Se você viver por regra, você vai escolher trabalho também. Você vai ficar escolhendo. Não, não posso trabalhar com essas pessoas. Não posso trabalhar nesse lugar, né? De repente você é chamado. O trabalho que te aparece como providência, né? O que te aparece é, por exemplo, você ser segurança de um motel, você ser segurança de um bar, né? Você trabalhar num bar, você trabalha em algum lugar assim, você fala, não, não posso, não posso. Meu Deus, eu estou desonrando o livro do céu. Olha onde eu estou trabalhando. Olha a situação que eu estou trabalhando. Às vezes não é uma situação tão boa, mas o Senhor, na sua intenção, né? Senhor, eu preciso trabalhar para ajudar em casa, eu preciso trabalhar para ajudar a minha família, né? Não é um lugar tão bacana, mas eu sei que o Senhor me deixou trabalhando aqui, o Senhor permitiu, tem um propósito, eu vou esperar. Quando eu puder, se for a vossa vontade, eu arrumo uma coisa melhor, mas por enquanto eu vou trabalhar, porque, né? O importante é a minha intenção. Eu tô ali porque eu quero pecar. Eu tô ali porque eu quero trabalhar para ajudar a minha família. A intenção é pura, a intenção é boa. Se você viver por regra, você não trabalha num lugar assim, porque você vai falar: o que que o fulano da igreja que me vê lá rezando, pregando, vai falar de mim trabalhando nesse lugar? O que minha coordenadora do grupo de oração vai pensar de mim trabalhando nesse lugar? O que minha família vai falar de mim trabalhando nesse lugar? Entende? Então você fica escolhendo as coisas, você fica assim, ali tem vontade permissiva, ali tem vontade querida, ali tem vontade permissiva, ali não pode, ali não pode. E não. E às vezes o Senhor permite situações assim também para a gente ser pequeno, para a gente ser tão nada a ponto de confiar nele, né? Até nessa visão que a gente tem das coisas, né? Deixar a divina vontade, né? Que vê muito além de nós, né? Que tem uma visão agudíssima, elevada, fazer as coisas na nossa vida. E você permanece ali, você está trabalhando ali na honestidade. Você tá ali trabalhando para trazer o pão para dentro da sua casa. Qual que é o problema nisso? Qual que é o pecado nisso? Só que a pessoa que vive por regra vê pecado em tudo. Tudo, 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 tudo. Então, até nisso a gente tem que estar aberto, porque o Senhor às vezes vai proporcionar, né, um emprego, vai proporcionar uma oportunidade e a pessoa se fecha, né? A pessoa se fecha para a vontade divina, se fecha porque ela olha o lugar em si, avalia as situações e fala, não, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim não. Não, lugar de pecado, para mim que estou buscando a pureza, nossa, esse tipo de trabalho aí, com essas pessoas aí que ficam falando palavrão o dia todo. Não vou trabalhar com gente que fala palavrão, não. Não vou trabalhar com gente invejosa, não. Não vou trabalhar com gente que xinga, não. Não vou trabalhar nesse lugar, não. E se fecha por vontade divina e de repente você é uma luz naquele lugar para reparar,
Mas você se fecha para a vontade divina, por quê? Porque você quer tudo de uma forma, não, eu tenho que ter um emprego igual de fulano de tal, não, tem que ser um emprego, tem que ser na minha área, não, eu sou formada para isso, não posso, não aceito outra coisa, não. E se fecha para a vontade divina, que está te proporcionando, que está movendo situações e te dando essa oportunidade de emprego. Então é muito sério, a gente tem que ter o coração aberto. Nesses áudios, últimos áudios da Aline e da Ruth, né, Jesus falando conosco e reforçando, né, o que ele quer, reforçando o desejo que ele tem de nos fazer viver na divina vontade. Para mim, eu sinto assim como um excesso de amor, tanta paciência para explicar, explicar, explicar como ele fazia com os discípulos. É maravilhoso. Eu sinto o amor de Deus assim por cada um de nós, assim, o interesse dele, o desejo dele de que nós possamos realmente viver essa vida divina que ele quer que nós vivamos. E tem sido muito bom para mim ouvir essas explicações de Jesus, esses ensinamentos, esses exemplos, essas comparações, tudo isso que ele está, né, trazendo para que nosso coração, né, entenda de uma vez por todas o que ele quer de nós. Nossa, estou ouvindo aqui, eu fico extasiada de amor. Nossa, Aline, aquele dia que estava falando sobre isso, eu imaginei uma situação parecidíssima, igual você está falando aí. Eu falei assim, Deus, mas e se aparecesse alguém que... Porque a divina vontade, ele é livre, ele precisa operar livre para salvação, né? É a salvação em âmbito de todos. Mas daí eu fiquei pensando assim, e se... porque o que eu percebi é que a pessoa está entrando na divina vontade e tá assim, imaginando que vai vir uma pessoa muito perfeita para ela casar, né? Um homem assim perfeito, que é uma pessoa que tá na igreja, sabe? Esse tipo assim. Aí na hora eu fiquei pensando assim, falei, nossa, mas e se Deus tá querendo usar dela para salvar essa alma, né? Uma alma que às vezes não tá na perfeição, um homem que tá no mundo e que precisa dessa alma corajosa que suporta, né, os defeitos, que suporta bastante coisa mundana daquela pessoa, mas é para o âmbito de salvação, né? E eu fiquei pensando nisso, porque é exatamente isso. Se Deus escolheu para trabalhar, porque Ele quer a salvação de todos, né? É de todos. Aí eu fiquei pensando nisso mesmo, que o Filho da Divina Vontade não existe, ele existe no âmbito de agradar a Deus, mas Deus, ele quer, o que agrada a Deus? A salvação das almas, né? Da divina, da ordem perfeita. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que eu falei assim, a gente não tá casado com pessoas perfeitas, né? Eu não tô casado com uma pessoa perfeita. Eu tô casado com uma pessoa que nem participa de nada das coisas de Deus. Não é por isso que ele me tira daqui. É falar, não, você é a filha minha da divina vontade, você não pode ficar casado porque ele não, né, ele não vai na igreja, ele não vai não sei o quê. Nunca fez isso comigo, né? E eu entendi que eu também, né, que ele me colocou porque ele se preocupa com essa alma também, e ele precisa, e tanto ele aí ele aproveita para minha santificação, né? Porque ele já eu percebi isso também, né? Meu marido é um objeto fortíssimo na minha santificação. E quando eu comecei a namorar ele, eu entendi, eu tive um sinal assim que era aquela pessoa. E ninguém era perfeito, eu também não, né? Eu também não estava conectada com Deus, assim, também não, mas eu recebi um sinal. E não é perfeição, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo muito. Porque eu ficava questionando isso, sabe? Falei, nossa, se eu tivesse lá dentro da igreja, eu pensava assim, quando depois que eu casei e que as coisas, né, não eram assim conforme eu queria, né? Vamos dizer assim, queria que ele fosse na igreja, que ele participasse dos grupos de oração, essas coisas, e ele não vai até hoje. E aí eu falei, nossa Senhor, se eu tivesse lá na igreja, eu acho que o Senhor teria me arrumado
uma pessoa perfeita, né, que participaria, e aquelas coisas, aqueles sonhos, né? E hoje, na divina vontade, eu penso, não, não foi, não é isso. Não é, ele precisa de mim nessa situação, entendeu? É isso que eu entendo, nessa situação que eu tô hoje. Porque assim, é a reparação que ele precisa, né? É isso que eu entendo. Então, às vezes a gente tá com uma pessoa um pouco mais difícil ali, alguma coisa, situação difícil, mas ele precisa de você nessa situação, né? Eu não sei como explicar assim que eu entendi, né? Que Deus coloca os seus filhos da divina vontade onde ele precisa, né? Onde ele precisa daquela pessoa, porque aquela situação é reparação, né? É o amor que a gente vai dar, como se, né? Eu estava lendo o volume 4 agora, que a Luísa, Jesus se encheu dela e deu a mesma glória que ele dá para o Pai, né? Porque ele encheu nela, ela se esvaziou de si mesma, e aí ele foi lá, encheu ela dele, e aí ele deu a mesma glória para o Pai, e aquela glória, né, que derramou rios dela, assim, e esses rios veio em cima, né, de Jesus, e Jesus foi derramou no céu, no purgatório, na terra, né? Então, eu não sei se eu consegui explicar o que eu entendi na época, mas eu entendi bem esse exemplo que a Aline está colocando aí, sabe? É onde ele precisa. E às vezes ele precisa de um filho, não numa situação agradável, não perfeita, igual as pessoas podem estar imaginando porque entrou na divina vontade. Né? Às vezes não vai ser uma situação perfeita. Eu vou ter um marido perfeito, uma casa perfeita, ele vai pôr um namorado muito perfeito. Ele precisa de reparação de um lugar, né, de salvação de almas, porque a gente repara, por exemplo, né, aqui em casa, pessoas, o meu problema é com alcoolismo. Eu estou reparando a Deus com todas as pessoas, passado, presente e futuro, que tem problema, que tem esse problema. Né? A única coisa que eu percebo nesse sentido, que Deus não deixa o meu marido exagerar comigo por causa disso. Às vezes acontece alguma coisa, mas não é num âmbito assim muito extremo, né? Isso eu percebo. Mas a situação, eu tô na mesma situação, vivendo essa situação ainda. Mas eu entendo que Jesus me colocou aqui porque ele sabe que eu vou suportar essa situação por amor a ele, por amor puro a ele, porque eu permaneço por amor puro a ele, amor a Deus nessa situação. E eu entendi isso, eu entendi que ele necessita de mim aqui nessa situação, como filho, porque é ele se satisfazendo dele mesmo, né? Então eu dou glória para ele, mas a glória da divina vontade, né? Então eu entendo desse âmbito. Então às vezes a gente vai estar o filho, ele é aquele, eu entendi assim o que é o filho da divina vontade, sabe, assim de que Deus vai colocar, não, é igual Jesus. Jesus não é o glamour, gente, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, é uma batalha e a gente é o como é que eu falo assim, tipo um soldado, né? Mas ele fala filho de Jesus, é aquele que vai por amor, né? Ao Pai ali, vai à frente dessa batalha por amor ao Pai, né? Então eu não sei se explicar bem, se eu consegui explicar bem o que passou, assim, que eu entendi, mas por esse exemplo que a Aline estava dando, no dia que estava sendo falado, eu pensei nisso, eu falei, Senhor, mas não é uma situação perfeita que o Senhor vai nos pôr, o Senhor precisa da gente no imperfeito até, se for pensar bem, é mais aonde está imperfeito, porque a gente vai enviar para Ele o amor perfeito no imperfeito, né? Eu não sei explicar, né? A gente é um combatente de Deus, um defensor de Deus em todas as situações difíceis, né? Então, não sei se eu consegui entender, explicar, ou se eu entendi certo, né? Só para complementar o que a Ruth falou aí, que ela deu o meu exemplo, que eu não era casada, né?
E não era casada no religioso, eu morava junto, tinha casado no civil. E aí, gente, assim, eu tive uma batalha dentro de mim muito forte para entender isso, sabe? Então eu questionava bastante, batalha que eu digo assim de espiritual dentro de mim, de chorar, assim, de a Ruth, a Michelle, a Liliane me ouviram bastante, elas sabem com propriedade falar isso. Porque assim, eu tinha uma dúvida dentro de mim muito grande de se era a vontade de Deus que eu me casasse com ele, sabe? Porque eu pensava exatamente isso também, assim, era muita coisa que vinha na minha cabeça. Eu pensava exatamente isso. É, não, mas não é vontade de Deus, às vezes, que eu me case com esta pessoa, que ele não é, assim mesmo como as meninas falaram, ele não é ordenado, assim, ele não é da igreja, ele tem muitos defeitos, assim, ele, como a Liliane falou, nessa questão do alcoolismo é bastante forte, né? Então, tinha muitos problemas conjugais, então veio muita dúvida, muita dúvida. E, assim, Deus foi ordenando os sentimentos dentro de mim, eu fui me aconselhando com a Aline, com as meninas, e sempre vinha aquela questão dentro do meu, assim, o entendimento de Deus dentro do meu coração de que era esse o desejo de Deus que eu me casasse. Veio muito entendimento, veio muitos trechos da Valtorta, veio entendimento assim de que realmente era desejo de Deus que eu me casasse. Justamente pela questão da conversão dele, sabe? De ajudar nesse sentido, porque eu acredito que Deus vai ordenando as coisas, sabe? As coisas vão acontecendo e eu fui entregando essas dúvidas e fui deixando na vontade de Deus, assim, as coisas foram acontecendo, foram se ordenando, até hoje as coisas estão se colocando no lugar, sabe? Então, cada vez que a gente tem um problema, que eu enfrento o problema, na vontade de Deus, tipo, a ordem é essa, assim, as coisas vão se ajeitando. Então, a questão da dúvida em relação ao casamento, ela é muito forte mesmo, mas a pessoa tem que ter esse discernimento, sabe? De que não é tudo perfeito. A vida da gente não é perfeita, ninguém não vai parecer às vezes alguém perfeito para você dessa forma que você pensa humanamente. Deus tem os planos dele e assim, eu fui, é igual a Ruth falou mesmo, eu fui colocando nas mãos de Deus e as coisas foram, eu fui sendo respondida, sabe? Então, eu tive esse entendimento de que era vontade de Deus isso, porque me passava pela minha cabeça, não, eu vou largar ele, porque aí eu vou viver sozinha, vou tocar minha vida, vou ter mais tempo para Deus. Vinha tudo isso na minha cabeça. E eu questionava bastante, eu rezava à noite, chorava e falava, Deus, me dá um sinal de que é a sua vontade que eu permaneça. E as coisas foram acontecendo, sabe? Eu fui confiando, né? Fui confiando de que as coisas iam acontecendo e a gente se casou no religioso. Nossa, foi muito bonito o nosso casamento, assim, a gente não tem a vida perfeita hoje. Vocês escutam as minhas partilhas aí, eu tô ainda numa luta muito grande, mas Deus aproveita, gente, até assim a gente vai ofertando as coisas. Então, eu reparo muito, eu penso também como a Liliane falou aí no áudio que ela mandou, dos nossos sofrimentos em relação às coisas que não estão ainda ordenadas, é reparação para quem ainda está vivendo nessa situação também, para quem ainda, para as coisas, né, para as outras coisas que ainda não estão ordenadas no mundo, assim, é reparação o nosso sofrimento. A gente oferta para Deus, põe nas mãos dele que aquela situação ali vai ser ordenada. Então tudo é aproveitado, né? Tudo é aproveitado. Mesmo que ainda você tenha a intenção de que as coisas sejam ordenadas, e isso é que importa, né? Como
como a sua intenção reta mesmo, né, de que você quer fazer a vontade de Deus. Então, Ele que vai colocando as coisas no lugar. Bom dia Aline, bom dia pessoal. Eu vou participar aqui um pouquinho do que está sendo falado aqui, a esclarecimento da Aline entre o viver a divina vontade, né? Junto a todos os desejos e dons que o Senhor traz para nós, né? Mesmo dentro do mundo, como dentro da divina vontade. Ouvindo aqui tudo o que a Aline falou e a opinião da Liliane, né, e da Ruth também, essa questão da Ceci também falando, né? Então eu vou colocar aqui também a minha experiência, né, da vida, do dom que Jesus traz para cada pessoa, né, para cada criatura sua, entre tanto a vida conjugal, né, como uma vida celibatária, né? Isso aí Deus deixa em questão todos de acordo com o que Ele deseja e assim a criatura aceita, né? O que o Senhor traz para cada um, há uma vida, né, entre a vida conjugal, né, e uma vida celibatária religiosa, né? Então eu vou colocar aqui o meu exemplo, né? Colocar a minha experiência que eu vivi, né? Entre esses dois desejos que o Senhor traz, né? Para os seus filhos. É casar, né? É viver uma vida religiosa totalmente celibatária, sem experiências sexuais, ou então se tem, ou no momento resolve, Jesus coloca ali, né, aquele esclarecimento que não é isso que Ele quer. Então, Deus vai fazendo, dando todos os elementos para a pessoa retornar à vontade dele, né, em questão da sua vida cotidiana, né, da vontade de Deus para cada um de nós. Então, eu vou falar sobre a minha experiência e a vontade do Senhor sobre a minha vida em Deus de eu criança, né? E creio eu que em Deus que eu nasci, Jesus já tinha a vontade dele sobre a minha pessoa, né? Sobre a minha alma, o que ele queria. Então, assim, eu fui uma pessoa também que eu fui chamada para uma vida religiosa, né? Então, eu senti isso em Deus da minha adolescência, né? Fui sentindo no decorrer da minha infância, né? Eu fui vendo pessoas, né? Dentro da vida religiosa, convivi na minha família, indo na igreja, eu vi as irmãs de caridade. Então, aquilo vou falar assim, foi dando brotos, né? Brotos de consciência de que aquele estado era também para a minha alma, né? Eu não sei explicar como que foi que aconteceu, mas eu fui vendo naquelas pessoas religiosas aquilo que estava na minha alma, né? Aquilo que Jesus já tinha colocado na minha alma. E diante dos meus olhos eu via eu como minha alma, meu espírito, vivendo aquele estado, né, que aquela outra pessoa também estava vivendo, que era religiosas. Então eu fui crescendo com aquilo. E na minha adolescência foi crescendo mais ainda. Tanto que eu fui procurar, né? Procurei irmãs de caridade para conversar, né? Só que aí veio o embate, né? Familiar, né? Veio o embate familiar, porque a família não aceitou o querer de Deus para comigo, né? Para com minha alma. E aquilo, como a gente é criada em obediência, né, ao pai, à mãe, então aquilo também, como eu era muito jovem, eu não me impus, né, eu não me impus, né, para viver realmente aquilo que Deus desejava para mim. Então eu não realizei a vontade de Deus, né? E continuei vivendo a minha vida no mundo, né? No mundo,
tanto que eu tive namorados, né? Eu fui quase noiva, mas dentro que? Dentro de mim estava aquilo que Jesus desejou para mim, né? Dentro da minha alma estava aquilo que o Senhor desejou, que era uma vida religiosa. E eu ficava procurando uma forma de viver aquele estado de estado espiritual que o Senhor tinha colocado na minha alma, né? Porque cada um, Jesus dá um dom, a pessoa sente quando Jesus coloca aquilo, né? Claro que ele dá a nós o livre-arbítrio de fazer, né? De se a gente quer o casamento, ele não vai impedir você de se casar, mas ele vai te dando elementos de que aquele estado não é para você. Não é para você. Então foi isso que Jesus foi colocando nos meus caminhos. E eu fui percebendo isso, né? Eu tive namorados, eu tive quase noivo, mas eu sentia que não era aquilo que o Senhor me levava a viver na minha vida, né? Então aquilo foi crescendo, né? Até eu ter uma experiência com Jesus de me dar plenamente que o casamento não era para mim, para a minha vida, né? No mundo. Então eu tinha um outro estado de vivência que era um estado que o Senhor já tinha colocado na minha alma, né? Mas isso a gente tem que ir percebendo, né? Ir percebendo no decorrer da nossa experiência com Deus, né? Então isso veio acrescentar e claro que eu vivi realmente muitos momentos assim de tribulação entre o querer do livre-arbítrio de casar, e se eu não fui religiosa, então eu vou ter que casar, eu vou casar, vou arranjar um noivo, né, arranjar um marido e viver com ele, né, se eu não pude viver uma vida religiosa, eu vou viver a vida conjugal. Mas no decorrer disso tudo, né, até eu ter uma experiência verdadeiramente, né, diante de Jesus, né, então que eu vi que realmente percebi, não, casamento não é o meu estado, não é o estado da minha alma que Jesus quer, né? Então aquilo foi me dando, sabe quando você sente um alívio quando você percebe realmente Jesus, você percebe aquilo que o Senhor quer da sua alma, né? Você descansa, você fica mais em paz, né? E aí aí veio o acontecimento, né? De eu encontrar a divina vontade. Então, depois que eu encontrei a divina vontade, foi me deixando levar entre essa. Claro que antes eu procurei. Se eu não deu certo de eu ficar noiva, aí o que eu fiz? Eu fui procurando portas. Fui procurando portas para entrar. Portas de quê? De uma vida religiosa. Então foi procurando portas, até antes da divina vontade, Jesus já me falou. A porta para você entrar pelo homem já foi fechada. Em questão, porque aí eles colocaram, o que aconteceu? Colocou uma barreira, né, entre viver a vida religiosa na sua juventude e viver a vida religiosa no seu tempo mais velha. Mas aí eu já tinha percebido que o Senhor não me queria naquele ambiente religioso, num convento, né? Vamos dizer assim, num convento. Ele queria que eu vivesse a minha castidade mesmo no mundo, né? Então eu vi que Jesus ele quer as pessoas de uma forma totalmente especial, uma forma particular, né? Você viver em toda a paz da graça de Deus. Então, se eu não me casei, então que eu viva a paz da minha vida dentro da vontade de Deus, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei, né? Aí eu abriu a porta da divina vontade para mim, porque o Senhor me mostrou, né? Esta graça, né?
esta graça maravilhosa que me deu também mais e mais ao esclarecimento da vontade de Deus, de viver uma vida de castidade. Né? Mesmo eu já tendo vivido no mundano, ele me deu uma outra vida de castidade, ainda mais plena ainda. Então, quando eu senti isso, essa certeza de que Jesus estava me trazendo para um ambiente casto, né? Totalmente da vontade, ainda mais dele, porque você tem que lutar mesmo com todas as suas forças, né? Viver no mundo uma santidade da santidade, né? É mesmo uma força de Deus. Jesus está em você, você tem que se entregar mesmo a viver a vida, né, daquele que te criou. Então é uma força de vontade muito grande na graça de Deus. É uma luta constante, né? E quando ele nos dá o entendimento disso, aí você encontra a paz de viver no mundo e viver uma santidade que o Senhor está ali dando total força, né, da sua própria humanidade para você lutar e vencer todas as batalhas a cada dia. Porque aí você vai encontrando tanta serenidade que aquilo vai te dando uma paz constante. Aí você tem a realidade, a real proporção do que é viver aquilo que Deus quer na nossa alma. Né? Porque enquanto há uma tribulação muito constante, é porque você ainda não aceita a vontade de Deus na sua alma. Né? Então eu vi que a viver a divina vontade era o que Deus estava preparando para mim, viver uma vida religiosa, né? Uma vida religiosa. Hoje eu tenho 58 anos, mas isso, a idade não me tira aquilo que, se fosse a vida conjugal, não era a idade que ia me tirar da vontade de Deus. Né? Se fosse a vontade dele eu viver uma vida conjugal, é igual a Aline falou, ia vir uma pessoa, né, um senhor, de acordo comigo, com a minha idade, bater na minha porta, e eu olhar para ele e ver que aquela pessoa e nós nos íamos nos sentirmos atraídos um pelo outro, até no simples olhar, né? Eu ia abrir a porta, ver ter aquela visão daquele ser ali e sentir imediatamente meu coração ficar diferente para com aquela pessoa, né? Bater acelerado, né? Ou sentir algo especial por aquela pessoa, muitas das vezes de imediato, muitas vezes acontece isso, né? Da gente bater o olhar numa pessoa e falar assim, nossa, este é o homem que eu queria casar. Aí você vai, né, vai tendo conhecimento com aquela pessoa, vai vir numa amizade, e desta amizade vai crescendo outro sentimento, né? Então, se fosse assim, né? Então Jesus tem uma forma toda especial de trazer a vontade dele na nossa vida, né? Então, enquanto você tiver uma agitação na sua vida, na sua forma de viver neste mundo, então é porque Deus ainda não está, você ainda não está vivendo o dom que Deus te deu. Né? Então é algo mais, ele tem algo mais, é uma pessoa para você conhecer, é uma situação diferente da sua vida para você viver com Deus, né? Então eu acho que é mais essa forma, né, que Deus tem para lidar com a vontade dele na nossa vida, né, e o livre-arbítrio de cada um. Ele vai colocando é, e vai colocando situações para a gente perceber, né, o que Ele quer para nós. Então foi isso que Deus foi trazendo para mim,
né? E a última graça que ele colocou, né, para mim ter o discernimento da vida religiosa que ele queria para mim, que não era a vida conjugal, foi a divina vontade. Então, a divina vontade veio para mim em tudo que Jesus queria para a minha santidade, né? Então, eu falo aqui e lembro, né, da parte que a vida religiosa que ele colocou, que a Luísa procurou para ela, que foi um convento, e não era o convento que Jesus queria para ela. Jesus queria ela num ambiente familiar, né? Até então, quis ela no ambiente mais familiar, primeiramente, para depois ela viver uma vida religiosa ali dentro de outro ambiente que não foi um ambiente da vida de um convento, né? Porque ia tirar toda a atenção dela. Então, Jesus vem trazer para nós também, na divina vontade, para todos, hoje, né? Não como a vida da Luísa, que a vida da Luísa é um exemplo para nós, trazer para a nossa vida que nós vivemos, né? No decorrer da nosso encontro com a divina vontade, de formas diferentes, mas porém dentro da vontade dele, na divina vontade. Então é isso que eu vejo, né? Que a pessoa tem que estar tranquila para aceitar, né? E ter um discernimento, né? E perceber o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa alma. Se você está tranquila, vivendo a divina vontade da sua forma, numa vida conjugal, né? Encontrou a divina vontade na sua vida conjugal, igual a Aliene falou mesmo, né? Vou repetir aqui o que ela explicou, né? Mas é assim, é simples, eu achei, para mim, Vera, vivendo a vida na divina vontade, é isso, né? Jesus me trouxe a conscientização da minha vida religiosa dentro do meu ambiente familiar, né? Cuidar daqueles que não têm quem cuide, se igual os meus irmãos que moram comigo, estou em paz viver com eles, é assim que Deus me trouxe na minha vida religiosa, né, para a minha alma. E a Vera está em paz, né? Está consciente de que hoje eu estou consciente de que não era uma vida conjugal que Jesus quis para mim. Então, graças a Deus que eu estou vivendo hoje pela vontade dele, né? Pelo dom que ele me deu. Então, o dom que o Senhor me deu foi uma vida religiosa dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais, né? Não tenho eles mais, mas eu tenho um ambiente familiar ainda, né? Então, eu vivo assim, né? Na graça de Deus e muito feliz, porque Deus foi me dando os discernimentos, foi me dando sinais de como eu viveria a minha vida religiosa, né? Então a gente tem que perceber isso, tem que ser muito perceptível a essas coisas que Deus traz para nós. Porque senão a gente não vive em paz, a gente vive uma confusão completa da nossa vida íntima, né? Tanto a nossa vida, principalmente a nossa vida íntima com Deus. Com Deus. Jesus me trouxe um cônjuge muito maior, perfeito. Sim, era esse cônjuge, que era a vida religiosa com Jesus, né? Então, é um sentimento, né, de que o meu esposo, né, o meu esposo é Jesus, e eu aceito e eu sei conviver essa parte, né, essa parte mística. Então é assim que eu vivo, né? Assim que eu vivo. Viver com Jesus como meu esposo, porque foi assim que ele colocou, foi essa essência que ele colocou na minha alma, né? Na minha vida do dia a dia. É ter um diálogo com ele todo momento,
né? Todo momento, trazendo ele para a minha convivência, né? Com aqueles que ao meu redor estejam, né? E ser muito feliz assim. Então é isso que eu percebo, né, na minha vida. Então é esse meu entendimento de viver a divina vontade hoje, trazendo aqui, né, para colocar, né, como um exemplo também, né, para outras pessoas, né, solteiros que participam da divina vontade, né, não com um casamento, mas com uma vida um dom que o Senhor nos traz. Mas a gente tem que ter o discernimento, mesmo dentro da divina vontade, né? Do que Jesus quer para nós dentro da vivência na divina vontade, né? Então, se é o casamento, vamos nos casar, mesmo numa condição que, igual a Aline falou, né? Se já aconteceu algo, mesmo que aconteceu algo, mas é a divina vontade que Jesus quer que nós vivamos, né, na castidade, então ele vai trazer para nós a purificação. Purificação plena, completa. Se você tem a entrega total do seu coração, a abertura plena da sua alma, do seu coração, da sua vida inteira, do passado e do presente, que para o futuro ele vai vai nos dar mais e mais a graça da purificação da nossa alma, muito mais do que no passado e no presente, para o futuro muito mais. Então é assim, né? É assim, né? Então é isso, é assim que eu, né, tô dando aqui um pouquinho do meu discernimento, né, quando eu recebi este presente, que é a divina vontade. Então hoje eu vivo, graças a Deus, muito em paz, né, com a plena certeza de que Jesus, para mim, Vera Lúcia, era a vida religiosa que ele ia trazer para mim. Só que no meu primeiro momento, né, eu não sabia, mas ele foi me dando caminhos, me deu a oportunidade de viver situações do mundo, né, tanto na minha sexualidade, como na minha vida cristã, né, dentro da igreja, e para ele me deu, para ele ter me dado essa santidade hoje. Então eu vivo muito tranquila a esse respeito, né? O que eu vivi no meu passado, eu fui pedir perdão para ele, né? Dentro da confissão, dentro de todo o ambiente que ele nos dá, né? As condições que ele nos dá para esclarecer e pedir perdão para ele, né? Dentro de um confessionário, né? Dentro da Santa Eucaristia. Então ele foi me dando todas essas graças para que eu fosse sincera, né, e objetiva para com ele, para aquilo que ele ia me dar, né, no futuro, que no momento passado, que eu não sabia o que Jesus estava preparando para mim, que era uma santidade muito maior do que eu poderia ter vivido uma vida religiosa, né? E isso para mim é uma grande graça e me traz uma emoção assim muito grande, porque eu sou né, vamos falarmos aqui realmente o que nós somos um nada, né? Eu sou um nada e o Senhor me faz a cada dia, né? Em agradecimento total a tudo que Ele me dá e me concede para viver a divina vontade. Então isso é muito bom, né? A gente ter esse discernimento do que é viver a divina vontade, né? Dentro da nossa condição, né?
que seja conjugal e que seja solteiras, né? Então aqui venho eu falar na minha condição que Deus me deu, que é a vida de solteira, né? Mas que mesmo que se não fosse da vontade dele, eu viver a divina vontade solteira, ele ainda poderia estar me dando, né? Poderia estar me dando um cônjuge, né? Então, é assim que eu vejo, né, que Jesus me dá o discernimento de viver a divina vontade em toda a concepção que ele me trouxe até então, né, de eu estar vivendo a divina vontade. Então é isso. Fiat. E outra coisa assim, acrescentar aqui, só que eu esqueci, complementar, né? Quando eu falei que eu fui quase noiva, então, assim, mesmo neste quase noivo, eu namorei o rapaz 1 ano, mesmo nessa quase noivado, eu percebia que não era exatamente aquilo que o Senhor queria para mim. Olha para você ver as coisas que Deus vai colocando no nosso coração, né? Que não era esse estado de vida que Jesus tinha trago para mim. Porque eu não me via vestida de noiva. Eu nunca me vi. Eu fui uma criança, uma jovem, que eu nunca me imaginei casada, né? Vestida de noiva. Eu nunca sonhei com vestido de noiva. Nossa, quando eu crescer, quando eu for casar, eu quero um vestido, quero me vestir de noiva. Então, eu não fui essa jovem, assim, de sonhar com o casamento. Então, porque era coisa de Deus mesmo. Olha, para você ver quando a gente vai tendo os discernimentos, né, da vida que o Senhor quer para nós, né? Então, eu não me via, né? Mesmo eu tá quase noiva, coisa assim que não aconteceu, porque não era aquele estado que o Senhor queria para a minha vida, né, neste mundo, enquanto vivesse neste mundo, não era uma vida conjugal. Então, e eu ficava assim, eu era tranquila a respeito essa vontade, porque no meu coração, na minha alma, Jesus já tinha colocado o meu estado de vida, né? Meu estado de vida era uma vida conjugal em questão de uma vida só para ele, né? Então estava em paz com aquilo, mas pela a vontade, né, familiar, então parece que eu tinha que estar realizando a vida que de todo mundo ali, né? Meus irmãos que casou, né? As minhas irmãs que foram até o casamento, até a vida conjugal. Então, para mim, eu tinha que ser também fazer aquele caminho. Mas não era aquilo que Deus desejava para mim, era um outro estado, né? E isso Jesus foi me dando, Deus foi me dando esse discernimento, mas a minha vontade, né? Na minha vontade, eu fui fazendo a vontade do homem, né? A vontade do homem, a vontade familiar, que era me ver casada, né? Eles não me quiseram uma vez, não me queriam numa vida religiosa, mas os meus pais me queriam numa vida conjugal. Então eu estava caminhando no mundo assim, fazendo a vontade, né, familiar ali, mas não era isso que Deus queria para mim, né? Na minha alma, né? Então eu estou colocando aqui uma opinião da minha vida hoje, solteira, né? Que tive um chamado, né? Que é a vontade de Deus, né? Igual foi colocado, né? E que quando Jesus coloca a vontade dele ali na alma, então tudo vai acontecer de acordo, né? Então eu estou só complementando aqui, né? Então que não era realmente o casamento que Deus queria para mim, né? Queria para mim uma vida religiosa familiar, né? E eu vivo muito tranquila com isso, principalmente agora, vivendo uma santidade que, né, nunca imaginaria que Deus estaria preparando para a minha vida hoje, né? É isso.